Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa história incrível de engenharia antiga. Vamos descobrir como uma civilização, há milhares de anos, conseguiu fazer o impensável, construir um império e alimentar milhões de pessoas no meio de um deserto, usando, basicamente, lama, plantas e uma inteligência fora do comum. A pergunta que lança toda esta história é aparentemente simples. Como é que se cria um jardim, ou melhor, uma civilização inteira, num sítio onde a água é ao mesmo tempo a coisa mais preciosa e a maior ameaça de todas? Pois bem, foi exatamente esse o quebra-cabeças que os povos da Mesopotâmia resolveram. Para percebermos a genialidade da solução, primeiro temos de entender o tamanho do problema. A Mesopotâmia era uma terra de contrastes brutais. Um solo espetacularmente rico, mas com rios tão selvagens que podiam destruir uma colheita inteira num piscar de olhos. A zona conhecida como o Crescente Fértil tinha um potencial agrícola enorme. Mas esse potencial vinha com uma condição: dois rios poderosíssimos, o Tigre e o Éufrates. E estes não eram rios pacíficos, eram autênticas forças da natureza com cheias violentas e completamente imprevisíveis. Para termos uma ideia da diferença, basta olharmos para o vizinho, o Egito. As cheias do rio Nilo eram tão certinhas que se podia acertar o calendário por elas. Na Mesopotâmia era o caos total. As cheias podiam chegar a qualquer altura com uma força destruidora. O desafio aqui era de uma escala completamente diferente. Então, perante um desafio destes, o que é que eles fizeram? Em vez de abandonarem o local, decidiram domar os rios. Decidiram que, se a natureza não colaborava, eles iam obrigá-la a colaborar através da engenharia. A primeira grande ideia foi construir autênticas autoestradas de água. Eles escavaram à mão uma rede gigantesca de canais para desviar a água dos rios e levá-la até aos campos, que ficavam a quilómetros de distância. E o mais impressionante, tudo isto com ferramentas muito básicas de pedra e madeira. A segunda parte do plano era a defesa. Para se protegerem das cheias violentas, construíram diques, que são basicamente muralhas enormes feitas de terra, juncos e argila. Estes diques funcionavam como escudos, protegendo as cidades e as plantações da fúria da água. E não pensem que eram muretes baixos, estamos a falar de diques que podiam chegar aos 3 metros de altura. Isso é mais ou menos a altura do primeiro andar de um prédio, e tudo, mais uma vez, construído com o esforço humano. Mas não bastava parar a água, era preciso controlá-la e movê-la com precisão. E é aqui que entram algumas tecnologias engenhosas que lhes permitiram dominar completamente o fluxo da água. Ok, então, os canais levam a água para perto dos campos. Problema resolvido, certo? Bem, não exatamente. Havia aqui um pequeno grande detalhe. E se os campos de cultivo estivessem num nível mais alto do que o canal? A água, como sabemos, não sobe sozinha. A resposta a este problema foi uma invenção genial pela sua simplicidade: o Shadoof. Pensem num baloiço de parque. O Shadoof funciona de forma parecida, com um balde numa ponta e uma pedra pesada, um contrapeso, na outra. O processo era super eficaz. Uma pessoa baixava o balde até ao canal e depois o peso da pedra do outro lado fazia quase toda a força para levantar o balde cheio de água. Depois era só girar o braço e despejar a água num canal mais elevado. Simples, mas revolucionário. O impacto disto foi uau! Absolutamente transformador. Uma única pessoa, com um esforço mínimo, conseguia mover milhares de litros de água por dia. Isto permitiu-lhes cultivar em terras que antes eram impossíveis de irrigar. Só que, ao resolver um problema, eles criaram um outro, um inimigo silencioso: a salinização. Com o calor intenso da região, a água de irrigação nos campos evaporava muito depressa. Ora, a água evapora, mas os sais minerais que ela contém ficam na terra. Ao longo do tempo, o sal foi-se acumulando e, lentamente, começou a envenenar o solo. Mas eles perceberam o que estava a acontecer e adaptaram-se. Desenvolveram estratégias para combater o sal. Lavavam os solos com água doce para limpar o excesso de sal, deixavam os campos a descansar durante anos para recuperarem e até mudaram o que cultivavam, passando do trigo para a cevada, que é muito mais resistente ao sal. E qual foi o resultado final de todo este esforço e engenho? Foi uma transformação completa. Aquela terra, antes refém de rios selvagens e de um sol abrasador, mudou para sempre. O deserto, literalmente, floresceu. Pela primeira vez, eles produziam um excedente de comida, ou seja, muito mais do que precisavam para sobreviver. E quando há comida a mais, nem toda a gente precisa de ser agricultor. Isso permitiu o crescimento das cidades e o aparecimento de novas profissões.
E a prova deste sucesso estava no prato. A dieta tornou-se incrivelmente rica. Cereais como trigo e cevada, leguminosas como lentilhas e grão de bico e frutas como romãs, figos e tâmaras. As tamareiras eram especialmente importantes porque, para além do fruto, também davam sombra a outras culturas. Mas o maior impacto de tudo isto não foi apenas a comida. A necessidade de gerir a água acabou por moldar a própria estrutura da civilização humana, de uma forma que eles nunca poderiam ter imaginado. Pensem nisto. Um sistema de canais e diques que serve milhares e milhares de pessoas não funciona se cada um fizer o que lhe apetece. Requer algo totalmente novo na história da humanidade. Organização e cooperação em grande escala. E uma organização desta dimensão precisa de regras. Quem podia usar a água? Quando? Quem tinha de ajudar a limpar os canais? Esta necessidade de regras claras levou diretamente à criação das primeiras leis escritas e dos primeiros sistemas de impostos para gerir estas obras públicas. E para controlar tudo isto, as cotas de água, os impostos, o tamanho das colheitas, era preciso guardar registros. Esta necessidade, puramente prática, de tomar notas, foi o que deu o empurrão final para uma das maiores invenções de sempre, a escrita. É um pensamento espantoso. A solução para um problema de engenharia agrícola acabou por ser o berço da civilização como a conhecemos hoje, com governos, leis, impostos e, claro, a escrita. Tudo começou com a necessidade de controlar a água. E isto deixa-nos com uma pergunta para pensar. Que grandes desafios que enfrentamos hoje em dia, como as alterações climáticas ou a gestão de recursos globais, seríamos capazes de resolver se aplicássemos o mesmo nível de engenho e, talvez mais importante, o mesmo nível de cooperação em massa? Fica a reflexão.